Louvamos o Teu nome, Pai, porque Tu és Deus, Senhor. Acima de tudo e de todos, Senhor Jesus. Adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, porque só o Senhor merece louvor e adoração. Deus, obrigada, Pai, pela vida de cada um de nós aqui presente, Senhor. Pai Santo, obrigada pela noite, Senhor Jesus, que passamos. Obrigada pelo dia, Senhor Jesus, que o Senhor nos ofereceu, Pai Santo. Pai Santo, passamos o dia todo, Senhor, saímos das nossas casas, Senhor, uns foram trabalhar, outros, Senhor, foram resolver, Senhor Jesus, alguns pendentes, Pai Santo, e voltaram nas suas casas, Senhor. Outros mesmos, aliás, ainda não voltaram, no caso da nossa mana, Pai, ainda não chegou, mas veio, Senhor Jesus, aqui para reunirmos, Senhor, em Teu nome, Senhor Jesus. Muito obrigada por isso, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos livrou de muitos perigos, Senhor. Outros até que nós nem imaginamos, Senhor. O Senhor nos cobriu com a multidão das Tuas misericórdias, Senhor. O Senhor nos cobriu debaixo das Suas asas, Senhor Jesus. O Senhor mandou os Seus anjos, Senhor, da guarda, Senhor, para, Senhor Jesus, irem a nossa adiante, Senhor, e nos guardarem de vários males, Senhor. O Senhor nos livrou dos acidentes, Senhor. O Senhor nos livrou da morte prematura, Senhor. O Senhor nos livrou do homem mau, dos assaltos, Senhor. Obrigada, Pai, pelo Jesus. Teu amor. Obrigada pela Tua bondade. Obrigada pela Tua misericórdia. Obrigada pela provisão, Senhor. Obrigada, Pai Santo, por se importares conosco, Pai. Por se importar por cada um de Jesus. Nós, Pai Santo. Oh, Deus, obrigada pela vida de cada família aqui representada, Senhor. Pela vida de cada filho, pela vida de cada Jesus. Mãe, pela vida de cada pai, Senhor. Pai, queremos, Senhor, entregar nas Tuas mãos, Senhor Jesus, este dia, Senhor, esta noite, Pai Santo, Pai, o momento que estivermos aqui reunidos em Teu nome, Pai, queremos consagrar nas Tuas mãos, Senhor, e, Senhor, pedir que o Senhor se faça presente aqui neste lugar, Senhor, para receber todo o louvor, toda a adoração, Pai. Deus, nesta hora, Senhor, queremos colocar também nas Tuas mãos, Senhor, os nossos amados, Senhor, que estão a caminho para este lugar, Senhor. Aqueles, Senhor, que não conseguirão vir, Senhor, também colocamos nas Tuas mãos, Pai. Pai Santo, entregamos o início, o meio e o fim deste programa, Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada um de nós, esteja presente em todos os momentos. Assim oramos, agradecidos. Obrigado, nome, Jesus. Pai. Amém. 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 Louvado seja o nome de Jesus. E, mais uma vez, vamos dar as boas-vindas aos amados que acabaram de chegar. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. E vou aproveitar o momento para perguntar quem aqui nos visita pela primeira vez, que se coloque em pé, que nós teremos muito prazer de conhecer, dar um abraço. Para os que estão pela primeira vez, então não temos. O irmão Amém, amém. Temos visitante. Casa visitada, casa abençoada. Amém. Então, vamos querer conhecer o irmão pelo nome. Quem convidou o irmão? Amém, amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos cantar, né? Visitante. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer.
Jesus, estamos dizendo que esta a igreja ama você. Deus te ama, Deus te ama e Deus te ama. Sempre viver, aleluia. Deus te ama e Deus te ama. Vamos sempre assim. Ama, ama se queres ser feliz. Ama e tudo mudará. Ama, então perceberás a alegria de viver. Aleluia, aleluia. Amém. Amém. Meu irmão, seja bem-vindo. Sinta-se como se estivesse em sua casa. Amém? Podemos nos sentar. O momento é para louvor e adoração. E vamos convidar a irmã Belmira para este momento. Amém. Vamos curvar os nossos rostos. Vamos cantar a tua louvor que diz: renova-me, Senhor. Em primeiro lugar, vamos começar a pedir perdão pelos nossos pecados e perdão pelas nossas falhas e iniquidades. Salmos 50, apague as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-nos completamente das nossas iniquidades, Pai, e purifica-nos do nosso pecado, Pai. Pois nós conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós, Pai. Senhor Jesus, neste momento, Pai, nós pedimos perdão pelas nossas iniquidades, Senhor. Todos os dias nós pecamos contra o Senhor, Pai, a nossa maneira de falar, de pensar, de agir. Pai amado, tem misericórdia de nós, Pai. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Vamos bendizer o nome do Senhor, dizer que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Aleluia, aquele que Senhor, era e há de vir, o mesmo Senhor ontem, Jesus. hoje e para sempre, o Elohim, Adonai, o Abba Pai, o nosso Rabi, o nosso Mestre. Oh Jesus, eis o Alfa e Ômega, és digno de louvor, te adoramos, ó Senhor. És o Alfa e Ômega,
adoramos, ó Senhor. Nós te adoramos, te adoramos, ó Deus, és digno de louvor. Te adoramos, ó Senhor. Nós te exaltamos, te exaltamos, ó Deus, és digno de louvor. Te adoramos, ó Senhor, és digno de louvor. Te adoramos, ó Senhor. Nós te adoramos, Senhor Jesus, não por aquilo apenas que tu fazes, mas por aquilo que és, Senhor. Que possamos ser, Senhor, tomados, Senhor, por uma fome, Senhor Jesus, da tua presença, Pai. Assim como diz Amós 8:11, Pai, eis que vem dias, nos últimos dias, em que derramarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir a tua palavra, Senhor. Que possamos ser, Pai amado, tomados por essa fome, Pai. Que uma onda do temor, Senhor Jesus, nos tome, Pai amado. Senhor Jesus, e assim como diz 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, Pai, que possamos, Senhor, receber, Senhor, porção dobrada do Teu Espírito, Senhor. Derrama sobre nós a Tua presença, Senhor. Vem habitar neste lugar de agora e para todo sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, vou pedir o irmão Frank que toma a palavra. Então, antes de tomarmos a palavra, vamos entrar no momento de intercessão. Então, eu vou pedir a nossa irmã. Mas antes de quem tem um pedido de oração, podemos também. Vamos orar para a nossa irmã Edilberta. Ela está com os pés inflamados, então não conseguiu estar aqui com a família. Isso que ela tem trazido a família, então hoje ela não conseguiu chegar. Vamos orar para ela, para que Deus possa também, né, estar com ela, para que os pés possam desinflamar e que ela possa andar normalmente. Mas vamos também agradecer a Deus pelo livramento. Já deu um testemunho no grupo, né? Mas alguém tem algum testemunho? Irmão Rui Mário, seja bem-vindo ao Caxanduco, sim. Amém. 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 Glória Amém. a Deus. Então, nesta senda, podemos inverter. Vamos entrar mesmo agora no momento de testemunho. Né? No momento de testemunho. Quem mais quiser levantar para testemunhar, pode levantar. Depois oramos, né? Entregando a vida de nós no nome de Deus. Quem mais tem testemunho, no momento é este. Hoje. Não faz mal, em tudo dai graças, né? Não, na verdade é só diante da onda, né, de acidentes que vivemos no nosso país. Parece que está a estabilizar a situação. Eu viajei, eu e a minha esposa viajamos para lugares diferentes recentemente. E
sinceramente eu estava com muito medo. Das estradas, né? Pouco antes de viajar, um amigo faleceu nessa série de acidentes e justamente fazendo o mesmo trajeto que eu. Então, pronto, havia necessidade de viajar, certamente, mas confesso que estava muito temeroso, mas graças a Deus pude ir e voltar sem complicações de maior, então acho que, pronto, às vezes o milagre não é tão evidente. Então queria testemunhar essa alegria de poder estar com a família. Amém, 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 amém. E eu ia me esquecendo, o irmão Luiz falou do acidente e eu lembrei-me. Talvez Deus faz muitas coisas nas nossas vidas. Às vezes pensamos que quando não acontece o pior, né? Quando acontece é que queremos, né? Sim, nos lembramos facilmente, mas quando não acontece, ficamos quase que descansados. Ontem eu saía da universidade, da cidade para o Quibamba. Então, eu tinha acordado muito cedo, tinha acordado lá para as 3, e aí fiquei a estudar, depois tinha que ir, não tive tempo de descansar, não tive tempo para nada. Então eu saí da cidade, já eram 16, né? Já eram 16 e tal. Depois, quando estava na estrada, houve um pequeno engarrafamento nessa zona do Camama, então estávamos naquele ano. Então eu fiquei a uma distância mínima daqui até onde está um outro carro. Eu não vi como é que eu bati, eu só sei que adormeci e avancei, olha, bati no carro, o pneu girou e entrou logo na parte traseira do outro carro. Graças a Deus não aconteceu o pior. O Senhor também, que eu enviei, graças a Deus foi bem compreensível. A tinta só colou um pouquinho no carro dele. Ok. A tinta dele também no meu. E quando eu disse, então, eu estava mesmo assim. Escolheu a culpada porque eu adormeci. Quando assustei, aquilo já acordei com barulho. Não sei como é que eu fui parar aí. Assustei com barulho e arrumei. Então desci, me desculpei, disse também, melhorou. Mas o pior não aconteceu. Então eu quero louvar a Deus por Amém. 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 Glória a Jesus. Agora que a irmã Maura testemunhou, lembrei-me também domingo, quando saímos da igreja, e nós normalmente aos domingos às vezes almoçamos na casa da Mana. E nós levamos almoço e tal, e a Mana disse, não vamos almoçar no Martes, vamos almoçar na Vila Alice. Então nós temos que ir deixar algo no Martes. Naquela de nós chegamos no Martes, nós estacionamos num certo espaço, a minha irmã foi chegando, ela não sei o que lhe aconteceu, ela não viu. E de repente tocou num carro, esses carros não de renome, não sei se é aquilo é Hammer, já não me lembro a marca, né? Mas é um carro, enfim. E ela colou mesmo, ela disse, eu não vi, Ruth, porque ela entrou assim, ela só viu o espaço e fez um desconto diferente. Entrou, logo que ela tocou mesmo assim no carro, parou, desceu. E uns senhores já estavam dizendo, recua, avança. Ela recuasse, avançasse, ia arriscar o carro. Mas a mesma como tem muita experiência, ela chamou o Pedro, chamou mais outros senhores, pegaram no carro, levantaram para arrastar para o outro lado. E graças a Deus, né? Ela disse, passou assim um risquinho de nada, como diz a irmã Maura, e também o senhor compreensível. E graças a Deus foi mesmo um livramento, né? Por distração ou por um cálculo mal feito, quase que ela ia embater num outro carro. E ela já estava, né? Há dias
a reparar algumas coisas do carro dela, né? Porque estava um tempo parado. E agora, se acontecesse o pior, ela ficaria muito triste mesmo. Muito abalada, mas louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Amém. Todos os dias Deus é bom. Mais alguém? Silêncio indica que já não temos. Então, vamos, são esses Os motivos. motivos para colocarmos em oração. A vida do país, essa onda de acidentes, que a cada dia que passa vai aumentando. Colocar nas mãos de Deus. Nós aqui no nosso quarteirão estamos a experienciar também isso, muitos acidentes. Não passa uma semana, outro acidente, olha aí, está a ser constante. Também para colocar em oração e orar pela vida da igreja. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos, né? Amém. Cada um no seu lugar vai orar. Aquilo que Deus colocar em seu coração, vai orar. Maravilhoso Deus, Deus aleluia, amado, Senhor. Deus onipotente, Senhor Pai. Obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, Pai. Obrigada pela Senhor. dádiva de vida, Senhor. O Senhor é bom. Obrigada pelo ar que respiramos, Merci Senhor, beaucoup, Senhor. Pai. Obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez, Senhor, Aleluia. para juntos louvamos e bendizer o Teu santo nome, Senhor, Pai. Pai, no trono da Tua graça, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é realmente tremendo, Senhor. Ebenezer, Senhor. Muito obrigada porque o teu servo veio aqui, Senhor, e agradecendo por mais, Senhor, um livramento, Deus, Pai. Obrigada pela vida, Senhor, da filha, Deus, do novo membro da família, o bebê, Obrigado, Senhor, Jesus, Pai. pela Pai, tua o Senhor proteção, é que dá a dádiva pelos de teus vida, livramentos. Senhor. Por isso, Senhor, Agradecemos, oramos Pai para Santo, que ela, Senhor, Pai, pela sua continue estando fidelidade. bem, Senhor, Pai, e a qualquer momento esteja no meio da família, Deus, Pai, no trono da Aleluia, tua graça, aleluia, Senhor, aleluia. que o teu nome possa ser louvado Glorificado, e Senhor. glorificado, Glorifica o Deus. teu nome, Pai. Pai, obrigada, Senhor, Pai Obrigado, amado, Pai Santo. porque várias coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, e acreditamos, Senhor, a tua mão poderosa sobre a vida deles, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai amado, obrigada pelo livramento da nossa irmã Maura e irmã Obrigado, Cati também, Jesus. Pai. Pai, no nome de Jesus, o pior não aconteceu, porque a tua mão poderosa estava sobre elas, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor Obrigado, continua, Jesus. Senhor, Continua, livrando, Senhor os teus continua filhos, livrando, Senhor, continua Pai, livrando, de Pai balas Santo. perdidas, de acidentes, livrando, de Senhor, assaltos, protegendo, Senhor, de guardando, tudo, Senhor, que não te pertence, Senhor. Em nome Pai, de no Jesus. nome de Jesus, obrigada também porque elas encontraram os senhores compreensíveis, Senhor. Yes, Pai, Lord. muito obrigada porque muitas das vezes, Senhor, até um arranhão, há pessoas que nos levam até o tribunal. É. Pai, no nome de Jesus, É sabemos verdade, que a tua Senhor. presença estava com eles, Senhor. Aleluia, Senhor. Pai, no nome de Jesus, continua com ela, porque ela tem Continua feito um trajeto, protegendo, Senhor, Senhor, daqui para a guardando, cidade. Senhor, Não é fácil, livrando, Senhor. Senhor. Não é fácil Pai, nos que o dias teu de hoje, sangue acordando possa cedo, continuar a Pai. proteger. Aquele sono, Senhor, cobre-nos aquela com teu preguiça, sangue. muitas vezes no trânsito, Cobra, Pai. Senhor, Mas tua queremos que os igreja. teus anjos estejam sobre a vida da Maura, Deus, Oh, Pai, Senhor. para que ela possa abrir seus olhos, Senhor, Em nome de Jesus. e conduzir segundo a tua vontade, Amém, segundo o teu amém. propósito, Deus. Pai, esteja com os seus estudos, Senhor, que ela Esteja possa ter assim, êxito, Senhor, Deus. no poderoso nome de Pai, Jesus no nome Cristo. de Jesus, Senhor, cada prova que ela fazer, que o Aleluia, Senhor esteja Senhor, em nome de presente, Jesus. Senhor. A tua Amém. palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Uhum. Pai, no nome de Jesus, dê sabedoria, Senhor, Conceda, entendimento, Deus, Conceda Pai. entendimento. Pai Santo, Pai bendito, Senhor, Deus amado. Pai, nós contamos. Obrigada, Pai Santo, pela nossa visita ao nosso irmão Carlos, Deus, Pai. Obrigado, Senhor. Que o teu amor esteja sobre Senhor, ele, trouxe, Senhor. Senhor. Pai, no nome de Jesus, se há alguma coisa em falta, que o Senhor possa suprir, Deus, Pai. Que o teu Aleluia. nome possa ser glorificado Glorifica e teu exaltado, nome, Senhor. Senhor. Se Exalta alguma teu nome. situação de Em doença, nome Pai, que de o Senhor Jesus. possa curar, Deus. Cura, Senhor,
Senhor. Pai, no nome de Jesus, Concede Pai. saúde, Pai Santo. Pai Santo, Pai nome bendito, de Pai Jesus. amado. Obrigada, Senhor, Pai, porque o Senhor também nos livrou de um grande acidente, Obrigado, Pai, Muito pela tua obrigada, Senhor. potente Não a mão sobre nós, nós. Pai, que seria, Pai. livrou, Mas protegeu o as tuas Senhor, filhas, Senhor, teus o Senhor é bom, Oh, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Muitos são os nossos Pai das planos, aflições, mas os planos Senhor do dos Senhor perigos. são É verdade, melhores, Pai. Senhor. Obrigado, Senhor, Pai, pelo muito anjo do Senhor. obrigada, Senhor, por que se tudo acampa, oh Deus, que o ao Senhor nosso tem redor, feito em prol das dia nossas após dia. vidas, Pai. Pai, no nome de Jesus, temos ouvido vários acidentes, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Luanda, em cada província, Senhor, Pai. Aleluia, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, queremos, Senhor, levantar um clamor a favor disso, Senhor. A Cláudia falou também na igreja, Senhor, sobre aquele elevador de Portugal, Senhor, que teve um acidente, Pai. Pai, no nome de Jesus, Pai Santo, assim como os Misericórdia, Pai autocarros, Santo. Senhor. Pai, muitos deles, Senhor, aconteceram tragédias terríveis. Pai, no nome de Jesus, queremos, Senhor, que o Senhor esteja presente, Senhor, na vida Esteja de cada presente, motorista, Senhor. Esteja Pai, no nome de presente, Jesus, muitas crianças têm Esteja presente, estado nos Pai. autocarros escolares, Oh, Pai. Jesus, Carros proteja, com Senhor. vários motoristas, Em Deus. nome de Jesus. Mas o melhor motorista és Clamamos pela Tu, tua Deus, proteção. Pai. Pai, no nome Clamamos, de ó Jesus, Pai, dê que o Senhor nos prudência, proteja. Senhor, a cada Clamamos que o Senhor motorista, nos Senhor. guie. Dê Clamamos que o Senhor cautela, nos Senhor. guarde. Paciência Oh, acima Senhor, de conceda tudo, Senhor. paciência. Pai, no nome No de poderoso Jesus, nome Pai, de Jesus. livra, Senhor, Livra-nos, cada Senhor. pessoa, Senhor, E não nos que deixe estejam cair em tentação. viajando no dia de hoje, no Oh, dia da Rei da manhã, glória. Pai. Pai, no nome de Jesus, Em nome de Jesus. que os Teus anjos possam acampar, Senhor, ao redor de Acampem-se ao cada redor um, dos Senhor. Teus filhos, Pai, ao no redor nome de daqueles Jesus, que te temem. permita que nós Pai, que a tua possamos, Senhor, palavra a cada seja, dia, Senhor, ó Deus, notória. te buscar, Que a tua te palavra render seja graças, verídica. Senhor. Que o Entregar anjo do nossas Senhor vidas a Ti, porque nós não realmente sabemos se qual é o acampe ao dia, a nosso hora e redor. o momento, Deus. O anjo do Senhor Por isso, Senhor, que nós realmente se possamos, Senhor, acampe ao nosso confiar em redor. Ti a cada dia, Sempre, Senhor. sempre, Que nós Senhor. possamos, Todos os Senhor, dias. crer em Ti, que só existe um Deus, Senhor, maravilhoso, um Deus poderoso, só existe Amém. um Deus que pode nos livrar de acidentes, balas perdidas, de Aleluia. doenças, de todas as situações da Glória a vida, Jesus. Senhor. A Thank Tua you, palavra diz Jesus. que Thank you, todas as Lord. coisas passarão, mas a Tua palavra, Tua palavra jamais permanece para passará, sempre. Senhor. Pai, no trono da Tua graça, que nós possamos colocar os nossos corações, Senhor, Colocamos, Pai, Senhor, disponíveis para Ti, Senhor, disponíveis. porque todas as coisas ficarão aqui na terra, Pai. Yes. O melhor tesouro é te conhecer, é estar em Ti, Senhor. A melhor coisa na vida é conhecer Jesus. E nós damos graças por Te conhecer, Senhor. Muitas são as pessoas que não conhecem Jesus, não têm Jesus em Aleluia. seus corações, Pai. Glória a Jesus. Por isso, Senhor, nós oramos, Senhor, Yes, por Lord. aquelas pessoas, Senhor, que não Te conhecem, Senhor. Oh, Senhor, que que te possam ter um conheçam. encontro contigo, Que tenham Deus, um Pai. encontro contigo. Envia, Senhor, envia-nos, Encontro Senhor, real, para que nós encontro possamos verdadeiro. falar da Tua palavra, Deus, Pai. Pois a Tua palavra diz que não me envergonho do Evangelho É, de pois é o Cristo. poder de Deus. Pois é o poder de Cristo para Aleluia. nos salvar. Pai, no nome de Jesus, obrigada, Senhor, por Obrigado, tudo, Senhor. Jesus. Continua conosco, Continue Senhor, conosco, Pai. Senhor. Pai, no nome de Jesus, já íamos esquecendo, sei com a nossa irmã Hilda, Deus, Pai. Os pés estão inflamados, Deus. Pai, no trono da Tua graça, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, o doutor dos doutores, Senhor. Aquele que cura, aquele que sara, aquele que opera. Deus, Pai, no trono da Tua graça, sei com a Tua serva, Sei Senhor. com a Tua serva, Aonde ela está, Senhor. Que o Senhor esteja com ela, Pai Santo, que Esteja os pés com ela, Senhor. possam desinflamar, Deus. Pai, no nome de Jesus, dê saúde, ela é mãe. Pai, ela é uma neta que tem ajudado a sua família, Deus, Pai. Com ela doente, Senhor, fica difícil ela ajudando outras pessoas da sua casa, Senhor. Por isso, ser com ela, Deus, ser com a família, ser com os filhos, Deus, Pai.
Pai, no nome de Jesus, oramos também pelos nossos irmãos que não estão conosco no dia de hoje, não só, que pertencem a essa célula, Senhor, Pai. Não a nós, Senhor, mas sim a Ti, Deus, Pai. Amém, Essa Senhor. célula foi criada somente por Ti, Deus. Amém, não a Senhor. nós, não a irmã Ruth, não a irmã Maura, não a irmão Frank, não a irmão Não, Vicente. Pai, a Tua Não a glória. irmã Arlete, não a irmão Pedro, honra não a e irmã glória do Belmira, Senhor. Oh Deus, Pai, no trono da Tua graça, Senhor, que o Teu Evangelho, Senhor, possa fluir, Senhor, possa crescer, Pai. Cresça, Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, que um dia, Senhor, possamos testemunhar que tínhamos uma célula e Deus nos levantou, Deus operou na vida de cada irmão aqui Amém. na cidade do Quilamba, Deus. Amém. Pai, no nome de Jesus, permita, Senhor, que nós possamos crescer, Senhor. Não Permita, só em Senhor. número, Pai, mas espiritualmente, Espiritualmente, Senhor, Pai. Senhor. Pai, no nome de Jesus, Crescimento o Senhor continua, Senhor, espiritual. nos dando sede Crescimento e fome integral. da Tua palavra, Em todos Deus. os níveis. Pai Santo, remove, Senhor, toda a preguiça, Senhor, Remova, todo o cansaço, Senhor. Tudo Remova, aquilo que nos Senhor. impede de estar na Tua presença, Senhor. Nós vamos, nós, Pai, mas nos merecimentos do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Aquele que vive e reina para todo Todo sempre. sempre. Amém. 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 Deus seja louvado. Amém. Entramos agora no momento da palavra. Convidamos o irmão Frank para tomar a lugar. Amados, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Graça e paz. Amém. Amém. Então, é uma alegria muito grande, não é? Podermos estar juntos. É uma alegria muito grande podermos estar em comunhão, conforme diz, não é? A nossa obra de estudo, juntos somos melhores. Amém? Juntos somos melhores. Então, eu quero pedir que os irmãos possamos abrir primeira carta de Paulo ao Coríntios, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E nós vamos começar a leitura a partir do versículo 10 e vamos até ao versículo 16, ou versículo 17, digamos assim. Então, podemos fazer leituras intercaladas, né? Tanto o irmão vai ler o versículo 10, depois 11, 12, 13 até 17. Amém? Amém. Então, vamos lá, podemos começar com o irmão Pedro Mbote, se já achou. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 até 17. Amém. 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 Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 11. 11. A vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cor de que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio. Assim ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Amados, oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, Pai, por causa da tua presença. Obrigado, Deus, pela sua graça. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito. Agora, Pai, nós queremos estudar a tua palavra.
Por isso, ó Pai, queremos pedir que o Teu Espírito Santo possa, ó Pai, nos iluminar, pois nós mesmos, Pai, não temos a capacidade, Pai, para compreender a Tua palavra, por causa, eterno Deus, da Tua transcendência. Tu és um Deus, ó Pai, elevado, Senhor, de todos os seres humanos, e com a nossa mente, ó Pai, nós não podemos compreender. Por isso, ó Pai, pedimos o auxílio do Teu Espírito para ministrar a cada um de nós, Pai. Usa os meus irmãos através, ó Pai, dos seus contributos, para que possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra. Senhor, fica conosco, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados irmãos, temos então o nosso tema, o nosso texto base, não é? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 a 17, que vai nos introduzir para uma nova lição hoje. E a nossa lição hoje tem como tema acertando-nos uns com os outros. Acertando-nos uns com os outros. Tanto, só o tema já sugere, evoca a ideia, não é, que não há certo, não é? E que é necessário que haja acerto, não é? E então escolheu-se aqui o texto base, 1 Coríntios 1, tanto logo no princípio da carta, Paulo está a abordar os cristãos coríntios, porque ele ouviu alguma informação, não é, que não agradou. Então essa igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo. E enquanto o apóstolo Paulo seguia na sua missão, então recebeu informações que, olha, a igreja tem problemas, há problemas na igreja, não é? E este Josiane, Josi, está cansada, não é? firme, ok? Firmeza aí. Então, Paulo recebe informações de que haviam problemas sérios. E esse problema era o problema de divisão. Um problema grave, amados irmãos, que pode, digamos assim, deixar cair toda uma estrutura, não é? Todo um trabalho que Cristo conquistou na cruz do Calvário, não é? Então, Paulo recebe informação de que, olha, há divisões aqui em Corinto. Há divisões em Corinto. Uns estão a dizer que eu sou do apóstolo Paulo, uns estão a dizer que não, eu sou de Pedro, outros estão a dizer que não, eu sou de Apolo, e uns que se acham até mais espirituais, eu sou de Cristo, não é? Então, não é diferente, amados irmãos, nos nossos dias, não é? Não é diferente nos nossos dias. Tanto eu sou da igreja X, eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou quimbanguista, eu sou assembleano, eu sou batista, não é? Então, o nosso tema para o estudo, amados irmãos, é acertando-nos uns aos outros, e o nosso texto para, tanto, interiorizarmos e memorizarmos é precisamente o versículo 10, não é, que é o versículo base, e diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos no seu pensamento. Amados, a minha primeira pergunta é: será que é tão fácil assim? Será que é tão fácil assim, tanto num grupo de célula, numa congregação, numa igreja, todos pensarem da mesma forma? O irmão Rui dizia, o irmão Rui mexe a cabeça dizendo que não. Então, como é que nós, irmão Rui, podemos, na verdade, interiorizar ou interpretar qual é a luz que nós podemos trazer para este pedido? Repare que o apóstolo Paulo diz que eu suplico, quer dizer, peço-vos com rogos, peço-vos com súplicas, insistentemente, por favor, não haja divisões, mas pensem a mesma coisa. Então, como é que nós podemos interpretar isso, irmão Rui? Já que diz que não é fácil, como é que nós podemos, então, realmente vivenciar, não é, ou obedecer esta orientação, ou este pedido, esta súplica do apóstolo Paulo? Primeiro, dizer que não é fácil, pelo fato de que há uma tendência nossa enquanto seres humanos, né, de querer sempre ter razão, primeiro, de querer sempre... Ok, muito bem. De sermos guiados por aquilo que sai das nossas convicções. Isso é natural, todos nós. Exatamente. Então, quando nos deparamos em situações em que eu concordo, né, com alguma coisa em relação a um assunto, e outro irmão não,
isso causa alguma divisão. Né? Certo. Na verdade, quanto ao texto em si, o texto é interessante, né? Porque o termo que usa é concordem, essa versão diz concordem uns aos outros. Uau. E hoje em dia nós vemos que é impossível nós concordarmos em tudo, né? Mas como ainda assim nós estamos, a Igreja do Senhor continua, acredito que o que devemos fazer nesse sentido para que possamos seguir isso é de facto, independentemente de algum ponto ou outro, né? Não concordamos, não temos a mesma visão, mas ainda assim unidos pelo amor, né, de Cristo, né? Da vida por todos nós unidos desse amor e como membros desse corpo, pelo amor de Cristo, ou seja, aquilo que nos une é maior igual a coisa que vemos. Amém. Então, eu acho que a maneira de ver isso é olhar sempre para Cristo. Amém. Enquanto o outro irmão temos que concordar. Porque hoje em dia é difícil. É quase impossível, né? Tudo. Muito bem. Muito obrigado, irmão Rui, pelo seu comentário. Enquanto o outro irmão se prepara, deixa-me só ler aqui dois parágrafos do nosso texto. Diz assim: parem de querer ter sempre a palavra final. Né? O irmão Rui falou da razão, não é? Parem de querer ter sempre a palavra final, de querer sempre ter razão. Em vez disso, tenham como objetivo amar os que discordam de vocês. O irmão Rui também falou sobre o amor de Cristo, não é? Deve ser o árbitro, não é? Entre nós, não é? Ele diz aqui: lutem pelo amor e não pela vitória. É interessante. Lutem pelo amor e não pela vitória, não é? Por quê? Porque, de facto, esta tendência de nós querermos sempre ganhar, não é? Pode ainda mais fomentar o desamor entre os irmãos, não é? Então, mais uma vez, vou dar lugar aos irmãos que queiram prosseguir com seus comentários, amém? Portanto, ainda dentro desse tópico, não é? Portanto, quando você descobrir que está discutindo com outro irmão cristão, não é? Ele depois não vai nem entrar, ele dá aqui algumas orientações bíblicas, amém? Tanto o irmão Rui já falou da misericórdia, já falou do amor, não é? Tanto que deve ser o denominador comum, mas ainda assim queremos ouvir mais os irmãos antes de aprofundarmos, amém? Tanto acertando-vos uns com os outros. A igreja de Corinto estava vivendo um momento de divisão. E deixou o apóstolo Paulo muito triste, não é? Porque não era esta semente que ele havia semeado, não é? E nós sabemos que Jesus disse que uma casa dividida não pode subsistir, nem um reino dividido não pode subsistir, não é? Então, mais comentários, amados, é um estudo e temos todos a liberdade de edificarmos uns aos outros, amém? A palavra de Deus nos orienta a estarmos sempre prontos para explicar as razões da nossa esperança. Certo. E isso muitas vezes pressupõe efetivamente o confronto com outras opiniões que nós não consideramos serem sãs. Entretanto, muitas vezes nós podemos estar mais atentos a conquistar o irmão pela razão do que em demonstrar graça e afeto e amor. E o peso do Evangelho não está necessariamente na vitória intelectual. Existem outras coisas assim. É claro que temos nossa doutrina. É claro que nós devemos defendê-la. Entretanto, não no sentido só de tomarmos partido. Se nós olharmos aqui para o texto, nós vemos os irmãos divididos em clubes. Eu sou do clube de Paulo, eu sou do clube de Apolo, e eles estão a defenderem ferrenhamente. É normal, infelizmente, enquanto humanos, que nós tenhamos paixão por uma pessoa. E muitas vezes a paixão por uma pessoa faz com que nós sejamos tão cegos que, por mais que a verdade seja encarada nos nossos olhos, nós seguimos piamente essa pessoa. Já vi pessoas a cuidar, por exemplo, eu nunca estou a dizer, não importa se adoramos ídolos, não sei, eu pensei aqui, eu vou seguir isso até o fim. Então, às vezes as pessoas têm esse tipo de convicção.
E quando a pessoa tem esse tipo de convicção, não é o debate que vai ganhar. São outros adereços e o amor é o principal deles. Então muitas vezes nós nos vemos entre ateus, pessoas que têm crenças supostamente ligadas ao Evangelho e não. Estamos muito preocupados a defender veementemente aquilo que acreditamos. Deus está a nos dizer que não é esse o caminho, muitas vezes. E claro, entre irmãos, eu por acaso sou desse grupo, que gosto de reunir irmãos para debater assuntos da fé. Amém, amém. Mas já num ambiente de amor. Um ambiente de amor. De que estamos aqui, concordamos, podemos discordar, não entendemos isso, em algum momento vamos acertar, vamos ter um discernimento melhor. Mas quando nós estamos numa contenda, a fim de alcançar as pessoas num ambiente mais público, fora das nossas tendas, nós devemos ser mais cuidadosos. Que o nosso fim não é mostrar que temos razão, que o nosso apóstolo, que o nosso pastor está certo. É a palavra de Deus. A palavra. Amém, amém. É simples, é o amor de Deus. Cristo venceu. Acho que, eu não me lembro bem a frase, mas é uma frase batista muito repetida. Eu só me lembro da última parte. No essencial, em tudo o amor. Não me lembro as partes iniciais, se algum irmão lembrar, ajuda, mas falava de que nós devemos manter o essencial, podemos discordar em assuntos secundários, mas ainda que discordamos, temos o essencial, em todos os momentos devemos nos manter amorosos. Amém, amém. Isso é essencial, porque os irmãos, Apolo, Paulo e até Jesus, nos criam arrogar-se que nós somos Jesus. Eles trouxeram uma palavra. Certamente que Paulo pode ter errado, pode ter se excedido num assunto e mais tarde reconhecesse. Mas se vivesse em amor, em algum momento a verdade, em amor e nessa intenção, em busca efetivamente da verdade, algum momento chegaria. Então isso não está a propor que nos acovardemos diante dos lobos, mas está a propor que diante daqueles irmãos que precisam ser alcançados, o discurso, a tese, a retórica, a oratória não são os melhores artifícios. Devemos ser humildes e, às vezes, parar o debate, não procurar razão, talvez em algum momento oportuno abordar, mas trazer às pessoas o amor. Porque nós vimos, existiram momentos, na história que os irmãos eram tão ferrenhos que não acreditou, katana, chapadas. Os irmãos, muita gente diz que até boa parte das lutas da humanidade supostamente eram lutas santas. Mas as pessoas estão a se matar, mas é uma luta santa. Exatamente. Tanto as cruzadas, não é? Exatamente. Vamos falar aí das cruzadas ao longo da história da igreja, não é? Tanto, eles chamavam de tanto guerra santa, não é? Então, mas afinal de contas era por uma percepção. Então o irmão Luís falou da palavra, não é? Que tem que ser a supremacia entre nós, não é? Tanto as nossas opiniões ficam de lado, nós temos que nos desarmar de nós mesmos, não é? E olharmos para a palavra, que é tanto a nossa fonte de doutrina, não é? Que é a nossa orientação, a nossa fonte de orientação para nos guiarmos. Eu queria pedir que o irmão lesse Efésios 4:15, não é? Onde não lhes diz que não é que nós não tenhamos de falar, não é? Mas o Efésios 4:15 nos mostra como é que nós podemos fazer essa abordagem muitas vezes, não é? E não... Só um exemplo pertinente. Jesus fala, a palavra de Deus fala sobre uma mulher cristã ganhar o esposo. Exatamente, não é cristão. Nenhum argumento, raramente um argumento vence essa batalha. É mesmo demonstrar amor. Amor, sem palavras. Que a pessoa vai reconhecer, não, essa fé vale a pena seguir. Tanto o cônjuge descrente será ganho sem palavra, através do comportamento. Amém? Então, alguém pode ler? Vamos ler assim, Filipe, Efésios 4:15. Pelo contrário, pelo contrário, sim. falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Amém. Pelo contrário, falando a verdade, mas tendo o amor como a base, não é? Num dos estudos aqui,
nós vimos que nós podemos ser sinceros, mas sem sermos rudes, né? Sem sermos, digamos assim, prepotentes. Tanto a verdade tem que ser dita com amor e deixar que o Espírito Santo convença. Sim, queres dizer algo? Amém. De facto, o irmão Luís fez uma abordagem muito interessante, que o único elo de ligação ou para convencer, que convence o Espírito Santo, mas para nos debatermos com alguém é a palavra. Somente a palavra, o amor acima de tudo. E aliás, a palavra é que vai provocar em nós o amor. E quando formos abordar alguém, vamos abordar com amor. Eu vivi aliás, uma cena semelhante hoje, muita coincidência. Eu estava no carro e estava à espera do esposo que deixasse com o mais novo para deixar a creche. E lá eu parei e a partir do espelho retrovisor eu vi um jovem a sair do prédio. Ele saiu, logo que saiu do prédio, ele fez assim. Aquela reza dos católicos. E eu olhei, aquilo me chamou a atenção. Ele passou e eu chamei, jovem, por favor. Por dar um minuto, ele também chegou até a mim e perguntei, por que fez? Eu vi o jovem a fazer este sinal, por que fez? Ele ficou sem jeito, com quem diz, não me viram, porque não deu conta. E aí ele ficou sem jeito, queria ir embora. Eu disse, não é por mal, só quero saber por que fizeste. Ele disse, não, eu vou trabalhar e pedi a Deus para que me desse um dia abençoado, para abençoar o meu dia. Olha, eu fiquei derretida com a explicação dele e eu dentro de mim louvei a Deus porque, né, pela atitude dele, jovem, né, priorizando Deus. Quando ele faz isso, né, ele priorizou Deus. Então eu não olhei pelo que ele fez, pelo gesto, né? Porque eu sou batista, eu não faço isso. Isso é reza, né? Não faço isso. Mas eu olhei pela intenção, por isso que eu pedi que ele explicasse a intenção dele. Qual foi a intenção? É colocar Deus em primeiro lugar. Confiar em Deus, que sem a bênção dele, o dia do jovem não ia correr bem. Ele disse que eu treino uma equipe de futebol, desporto, não falou desporto, e pedi a Deus que me guiasse, que me desse a bênção para este dia. Então eu peguei na mão dele, pedi, perguntei se podia orar para ele, com ele. Peguei a mão dele lá, orei, pedi a Deus que lhe abençoasse e parabenizei ele pelo gesto, né? Orei como os batistas, para ele também entender. E aí, e isso me tocou. Até eu depois comentei com o esposo e estávamos aí a conversar. Não importa a religião. Muitas vezes estamos em religiões e pela ignorância nós só fazemos aqui, seguimos, né? Até nós entendermos que se calhar estamos a fazer de modo errado, mas a intenção é mesmo adorar a Deus, é mesmo ter o contato diretamente com o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Mas o que nos foi ensinado desde menino é diferente e para outros é errado, né? Aliás, para a Bíblia até há coisas que biblicamente mesmo é errado, mas há pessoas inocentes que estão em lugares que praticam, né, as coisas diferentes da Bíblia, mas que estão aí buscando Deus de verdade e que acreditam que só Deus pode fazer, né? Pode dar a bênção, pode abençoar de verdade. Então, isso me chamou muita atenção. Amém. E é uma das... é o que diz aí a nossa lição. Né? Não é por razão, né?
é ir, aliás, pela palavra de Deus. Se nós tivermos, não é, esse espírito de mansidão, nós nos tornamos grandes evangelistas. Porque um dos aspectos da missiologia, né, que ele quer ser um evangelista bom, deve ser capaz de penetrar com conversas espirituais, não é? Mas sem romper, né? sem invadir o outro. Estou lembrado também de uma cena aí em Atos, não é? Onde Filipe foi ter com um eunuco, estava a ler a palavra de Deus, parou em Isaías, não é? Só que ele não entendia, o eunuco não entendia. E então o Filipe perguntou ao eunuco: entendes tu o que lês? Não é? Quer dizer que esse jovem, por acaso eu desci e vi a esposa a conversar com o jovem, não é? E eu fiquei muito lisonjeado por isso. Não é? A maneira como ela adentrou a conversa, como iniciar uma conversa, porque a pessoa pode se fechar também ou abrir cada vez mais, não é? Então, se nós quisermos ser bons ganhadores de almas, então tem uma maneira muito interessante: não atacar a pessoa, não atacar a fé da pessoa, não atacar a crença da pessoa, não é? Mas ter discernimento como penetrar e ganhar a pessoa. Então, por acaso, Deus seja louvado, hoje nós tivemos a oportunidade de conversar com duas pessoas, não é? Um outro menino também, aqui no quarteirão ele, e foi uma bênção quando realmente nós apresentamos o Evangelho de maneira simples, não é? E descomplicada. Amém? Há uma expressão que se usa em relação ao Espírito Santo. Os pentecostais é que usavam muito, mas eu acho que descreve muito o Espírito Santo e aquilo que Deus espera de nós. A nossa característica deve ser mesmo a mansidão. Nós devemos ter a capacidade de agir e reagir, passa a expressão, com classe. Tá? Nós não precisamos ser violentos. Então, às vezes aí está o segredo, porque nós, se vamos de forma contundente, defendendo uma tese como se de acadêmica se tratasse, muitas vezes nós descemos do pedestal e, como se diz, lutamos na lama. Né? Deus nos chama a sermos como a águia. Eu não consigo vencer o inimigo no chão, vou subir até ao meu nível, que é um nível de serenidade, de tranquilidade, de autoridade. Dizer, não é assim. Se ele não ouvir, tudo bem, hoje não dá, vou orar, amanhã venho mais. Amém. Então, é sentido, acho que Deus nos chama. Deus é muito sensível, cuidadoso e amoroso conosco. E acho que nós somos chamados a ter esse... Eu sou muito chique, mas acho que essa ideia, essa classe mesmo. Amém. Essa suavidade. Essa amém. Amém. Deus seja louvado. Mais alguém quer comentar? Rapidamente. Sim, irmã Ruth. Também naquilo que o irmão disse, né? Uma comunidade, né? Às vezes, realmente, cada um tem uma maneira de pensar. Um parceiro, né? Para cada assunto. Nós temos os nossos líderes, por exemplo, na igreja. Cada um tem um parceiro, mas é aquilo que às vezes a palavra de Deus diz: nós estamos conversando livre, nós temos um pastor, presidente, e às vezes ele orienta alguma coisa. É claro que não possa ser que não é o nosso. Nós não concordamos muito com aquilo, mas para o bom da comunidade e seguirmos em frente, né? O amor, nós seguimos e acompanhamos, até porque às vezes nós não concordamos, mas depois com o tempo nós vemos que afinal foi a melhor decisão. A princípio não pensamos assim. Depois vemos que a melhor decisão é como num lar. Às vezes o esposo está aqui lembrar como sono. Às vezes ele passa por mal, né? Chega muito está cansado. Amém. Deus abençoe pelo esforço. Sacrifica-te. Amém. Ele às vezes toma uma decisão, mas às vezes não é uma decisão que eu concordo. E aí eu lhe digo, né? Não concordo, mas respeito, por amor a ti e tal, respeito, mas nem eu concordo. Né? Eu tenho muito esse lado de conversa, ele sabe. E o meu marido não gosta de estar a conversar, ele está sempre a me fazer algo, está sempre a trabalhar. Eu lhe falo, senta aí não. Um pouco. Então é assim, para nós andarmos bem, né?
às vezes nós temos que baixar e erguer a cabeça e seguir a orientação de uma outra pessoa. Agora, em relação às igrejas, é uma coisa mesmo muito difícil, porque cada um tem... Eu lido com alguns colegas, né? Uns são PJ, outros são não sei o quê. E às vezes você vê a abordagem, né? Não conduz você diz, eu cresci assim. Porque eu cresci assim, é que a Moura disse. Às vezes ele cresceu assim, né? O irmão Vicente é PJ, ele cresceu assim, que para ele, até ali ele segue. Mas quando chega a uma certa situação, não é problemas para ele, né? E tudo que você fala, se você falar Deus, Jesus, eles só usam Jeová, né? Eu tenho uma amiga, parece que tem 85 anos em França, ela fala muito comigo nas redes sociais, eu conheci ela assim. E aí ela fala muito de mim sobre a palavra de Deus. E ela tem um testemunho da minha vida que eu própria não entendia, né? Mas ela uma vez escreveu uma carta e ela disse assim, tu tens, ela só escrevia Jeová, não sei o que mais, agora ela já escreve, tu tens Deus, Jeová. E eu consigo perceber que ela consegue me entender, né? Porque Deus é único e Deus é único, é Deus Jeová, Deus enfim, então nós às vezes nós temos que também perceber o lado dos outros para poder ganhar as almas, né? Em casa, né? Em família, são muitos primos não vão à igreja. Sabe mesmo que a prima é dessa igreja, então não espera de uma falha sua para poder ligar. Então, você às vezes só vai ganhando ela mesmo pela tua maneira de ser, atitude normal, sem tipo, porque às vezes o que acontece? Nós cristãos às vezes envergonhamos o Evangelho de Cristo, porque às vezes em outros sítios, o que eles dizem? Nem parece da igreja, nem parece não sei o quê. Mínimo erro, já não parece da igreja. E às vezes é uma abordagem ou se calhar uma opinião em relação àquele assunto. E eles relacionam a igreja, o teu posicionamento de cristão com aquela situação. E tipo, o cristão não pode criticar, o cristão não pode me apontar. Então temos uma grande responsabilidade. Amém, amém. Muito obrigado. Portanto, deixa-me só aqui avançar mais um bocadinho. Eu dizia que quando nos encontrarmos discutindo com alguém, com um irmão em Cristo, ele diz que nós devemos usar as seguintes orientações bíblicas. Número 1, deixe que a misericórdia guie as suas respostas. Misericórdia, quer dizer, já falamos aqui do amor, não é? Em segundo lugar, permita que Deus determine qual é a verdade. E muitas vezes esta verdade pode não vir à tona no mesmo dia, não é? Mas se a gente der tempo e confiar em Deus e orar, como disse o irmão Vicente, não é? A verdade sempre virá a ser manifesta. A terceira dica que o estudo nos diz é quando nos encontrarmos discutindo com um irmão, quer dizer, não discussão no sentido negativo, não é? Então a discussão mesmo positiva, não é? Diz assim, busque a presença de Deus, não é? Quer dizer que buscar a presença de Deus, que é para realmente termos o entendimento real, não é? De qual deve ser a solução, não é? De acordo com a vontade de Deus, porque não é a nossa vontade que nós queremos trazer à tona, não é? Mas ao buscarmos a presença de Deus, buscarmos o entendimento de Deus, o que é que a palavra revela em relação àquele assunto, não é? Tanto é a melhor abordagem. Diz também, apoie-se na mente de Cristo, não é? Não na nossa mente, mas na mente de Cristo. E nós sabemos que a mente de Cristo está respaldada aqui na palavra de Deus, não é? Então, procure a verdadeira fonte do conflito, caso haja, não é? Tanto aqui no caso do Corinto, não era questões doutrinárias, não é? Tanto uns se reviam em Paulo, outros em Pedro, outros em Apolo, não é? Então, a pergunta é, mas o que causou esse conflito?
e então atacar as bases, não é? Atacar as bases. Então diz também aqui o nosso estudo como dica, largue as armas humanas. Quer dizer, em outras palavras, desarme-se. Desarme-se. Não é? Conforme diz Paulo, que eu quando fui ter convosco, ó Coríntios, não fui com sabedoria humana, não é? Mas eu fui pregando nada mais além da cruz, que é loucura para os que estão perdendo, mas é o poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Então quer dizer que desarme-se, não é? Temos que ter a capacidade de nos desarmar. Nós tivemos recentemente uma conferência, não é, para pastores e líderes entre os dias 5 e 6, e então depois da exposição bíblica houve aí um período de perguntas e respostas, não é? E então eu levantei-me e fiz uma questão, não é, de maneira educada, primeiro sempre tanto elogiando os preletores, não é, pelo alimento espiritual, mas eu deixei uma pergunta. Abri o texto, Mateus 18:16, não é, diz assim que tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E de um tempo a esta parte, tenho ouvido muitos líderes, pastores inclusive, não, olha, lá na minha igreja, quer dizer, referindo-se, não é, ao rebanho que Deus deu para ele conduzir. Então eu vi que não, é uma falha, é um erro, ainda que inconscientemente, mas eu identifiquei esse erro, tanto numa sala de 80, quase 90, 80 pessoas, não é? Eu perguntei ao pastor, li o texto, e eu perguntei por que os pastores usam esse termo, o pronome pessoal, para algo que é somente dirigida para Jesus, não é? Em Atos 20, Paulo diz assim, olha, presbíteros, portanto, cuidem de vocês e por todo o rebanho que Cristo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus que Ele resgatou com seu sangue. Né? Então, eu vejo, tanto, se calhar por falta de conhecimento, não é? As pessoas usarem muito isso. Isso é consequências graves. Exatamente, tanto, exatamente. E ali o produtor diz que não, nós usamos isso, não é por mal, não é? Então não é por pretensão, não é? Eu vejo que não é erro algum. Eu disse, o pastor não reconhece. O pastor não reconhece. Sim, o pastor americano e tal, veio, eu disse, mas o que fazer? Forçá-lo ali agora? Forçar ali para parecer rebelde? Eu disse, não, na próxima conferência vou voltar a trazer a questão. Mas o importante é falar a verdade em amor. A ideia é falar a verdade em amor. Exatamente, por isso que eu levantei o texto bíblico e eu te disse, não, pastores, se sim, não é, se é correto, então argumentem biblicamente, não é? Então é por aí. Então eu vi que muitas vezes a postura e tal, não queremos nos desarmar. Reconhecer que, não, puxa, realmente foi um lapso. Um até disse, não, pô, realmente, olha, realmente é uma falha. Mas depois o outro veio e disse que não é problema. Eu imagino agora a multidão de gente ali, o pastor disse que não é problema nenhum, então podemos continuar, né? Então, pronto, nós falhamos, às vezes inconscientemente, mas a questão é a mente de Cristo, o que é que a palavra diz a respeito do assunto, não é? Então, deixarmos de lado aquelas que são os nossos pensamentos. Então, aprenda, diz aqui, aprenda também a usar as armas espirituais. Ok? Paulo disse que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Tanto fortalezas não físicas, mas, quer dizer, uma forma de pensar, não é? Mentalidade que nós já acarretamos ao longo dos tempos, também são fortalezas, não é? Então, as armas espirituais como a oração, a palavra, portanto, podem nos fazer mudar, e nesse caso, né, de debates e discussões, não é? Tanto mudar a mente. O irmão tem uma maneira de pensar já há anos, mas é errado. Então, as armas da nossa milícia, né? A oração, porque exatamente a palavra, não é? Nós vivemos numa denominação, servimos a Deus numa denominação que é, digamos assim, o governo democrático, ou seja, o poder praticamente está na congregação, não é? Está no povo, como se diz, não é? Então imagine que não é fácil realmente ter todo mundo alinhado ao mesmo pensamento, irmão Caxinduco, não é fácil, não é? É verdade, não é? Então, certo. Eu até
queria, depois disso, né? Sim, sim. Aham. Na verdade, mesmo nos países, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil, estamos a pessoas não alinham. Por causa disso, às vezes, simplesmente, como isso aqui aconteceu agora, assassinaram aí um jovem proibido. Uau. O Brasil também condenou agora o Não percebi, condenou quem? Bolsonaro. Quantos anos? 7 anos de eleição. Quanto? 27. Verdade. Vai sair de lá já morto. Só por ele ter um pensamento Diferente. É claro, né? Foi julgado pelo Supremo, né? Condena ele. Vai com prisão condicional ou mesmo... É efetiva, prisão efetiva. Não sei se será domiciliar. Provavelmente domiciliar. Ok. Mas ainda assim não deixa de ser. Prisão. Poxa, é incrível. Para quem já está com 60 e tal anos, né? Mais quase 30 anos, é mesmo quase 100 anos, 90 e tal. Misericórdia, né? Então, amados, é mais ou menos isso que nós temos para apresentar hoje, não é? Nós temos o nosso estudo, amados irmãos, com calma. Podemos sempre ler profundamente, não é? Ao longo da semana, não é? E para terminar, a questão aqui para considerar é: se há um conflito não resolvido entre você e um irmão ou irmã em Cristo, o que é que você fará para buscar a reconciliação? Não é? Então é uma palavra para pensar, para reflexão. Vamos para casa, não é? E pensarmos, porque parece que não há alguns conflitos, tanto o que é normal em grupos, não é? O irmão que não se dá com aquele, que não fala com o outro, não é? Por questões às vezes, não é? Não relevantes. Então fica então aí a dica. Então, dirigente, devolvemos a palavra. Amém, amém. Muito obrigada pela palavra, irmão Franco. Realmente foi produtiva. Nós aqui aprendemos como devemos lidar com os irmãos quando têm opiniões diferentes. O tempo lá se vai. Acho que a nossa interação, né, tivemos mesmo já aqui ao decorrer do estudo, então não vamos ter aquele momento de partilha. Já passou, então em tudo damos graça. Amém. Amém. Então estamos no momento de oração final. Eu vou pedir o nosso pregador. Não, eu vou pedir irmão Santos Caxinduco para terminar conosco. Mas depois de sentarmos muito tempo, nem podemos levantar. Crianças, venham! Na hora da oração. Sim. Informações. O irmão estava aqui a terminar, lembrei de algo, porque às vezes nós falamos de há muito tempo quando nós estamos na igreja passada, por acaso tinha muito esse pensamento, mas depois mudei e as coisas melhoraram. Quando nós vamos à igreja e vemos alguém que está a dirigir ou que vai pregar, o nosso ânimo já é para baixo. Calor, pessoa, né? E depois você não consegue mesmo perceber nada. Nada, certo. Então, Fecha-se já. começa a mudar um pouco também o nosso hábito, né? Está ali, Deus quis, vamos ouvir o que Deus tem para nós, é verdade. Então, esse é o Amém. Amém. Interessante. Então, líder, mais alguma palavra que tem a ver com a célula, alguma orientação? Por enquanto não, Deus por todos, né? Vamos continuar a estar aqui firmes e avantes na obra do Senhor, né? A obra de todos nós, é de Cristo. Vamos dar o nosso melhor. Qualquer opinião sobre grupo de célula, alguma situação, também podem partilhar no OVA, no grupo, né? Nós temos com nossos irmãos. Irmão Franco, irmão Mauro, são os supervisores. Eles já não são profissionais, mas já estão sempre conosco aqui. Próximo mês vamos sair um bocadinho. Criar conosco. Enfim, estão conosco. É só para dizer que a igreja tem vários supervisores, né? Em todas as células. Esses supervisores estão livres de ir em outras células profissionais também, se tem alguma situação. Então, qualquer opinião, né, estaremos aqui. Os irmãos também queiram dirigir, queiram cuidar, queiram
orientar o estudo, tá? Deixam-me novo, porque às vezes fico assim, será? Por acaso, irmão, dou para Deus falar para o irmão Luís de estar disponível. Amém. Para isso, sempre que ele puder, né? Quando está ocupado, ele vai dizer, então. Estou feliz também por ver o Rui. Irmão Rui. É verdade. Amém, amém, amém. Uma bênção. Amém. Irmão Carlos, seja bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez. Estamos sempre assim. Amém, amém. Certo. Ricardo. Ah, Ricardo, ok. Assim quer dizer que vai estar um filho caro. Ok. Tá bom, então vamos orar para terminar com o irmão Santos Caxinduco. Amém. Pai Todo-Poderoso, Aleluia. misericordioso, Pai incomparável, Pai eterno, esteja conosco. Esteja assim, Pai Santo. Agora terminar esta cultura. Oh, aleluia. Faça com que tudo que nós ouvimos seja, oh Pai, assimilado, possamos, oh Pai, interiorizar tudo que nós ouvimos Amém. para o bem das nossas vidas. Yes, Lord. Fortalece a nossa vida espiritual. Fortalece-nos, Senhor. Para que nós possamos estar sempre ao teu lado. Amém. Pai, que possamos afirmar com toda certeza que somos Jesus. Pai Santo, dirija o teu espaço, Dirija, sim, Senhor. que nos acompanhe, possa abençoar a nossa família, possamos viver em paz, viver em Pai eterno, Pai de Deus, mais uma vez, abençoa. Abençoa-nos, Senhor. E abençoe também as nossas famílias. Em nome de Jesus. Esteja com cada um de nós, Pai. Inclusive aqueles que não puderam estar hoje. Oh, Rei da Glória. Esta é uma unidade, Pai Santo, da nossa terceira igreja. Amém. Amém. E que nós possamos cada vez mais fazer com que ela seja fortalecida. Amém, Senhor. Possamos cada vez mais Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Pai Santo, Pai Eterno, Pai de Deus, mais uma vez, veja o bom. Em nome de Jesus. Chegar são e salvos no meio desta confusão que nós vivemos. E pessoas que não se comportam devidamente no meio de pessoas que É, Senhor. esteja mais uma vez conosco. Esteja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Mas Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Acho que temos aí uma bananinha, uma aguinha. Uma aguinha, uma bananinha. Sejam à vontade, irmão. Irmão Ricardo, Deus abençoe, tá? É um prazer muito grande, tá? Amém. Casal, bem-vindo mais uma vez, amém. Obrigado, irmão. Um prazer reunirmos mais uma vez, é verdade. Irmão Caxinduco, amém. Parabéns aí pelo neto. Amém, amém. É o neto, é o menino. É rapaz, amém, amém. Amém. Ô, Mano Rui, como é ovelha, tá cá? Tá entre nós, né? Não. Voltou a viajar. Ah, voltar a viajar? Ok. Quantas são recebidas da divina mão? Dizes de uma vez, a viver surpreso quando Deus já Ah, yeah. Diz com seu lobo, lembras que tesouros prometia. Não sempre partilhamos e às vezes
Organizem. Amados, vamos fazer uma foto. Yeah. Um sentado. Não tem mais para tá bom, né? Um sentado. Uma.